Dúvida em relação a essa informação que o senhor nos traz, de ter um excesso de funcionários. Porque, bom, se a gente imagina a mudança, a diferença entre os anos 90, que a gente demandava demais, mandando carta, mandando qualquer coisa que seja, o movimento era gigantesco, as filas eram enormes, né? E hoje em dia a gente tem uma mudança de comportamento que são as encomendas. Muita gente que vende online, o senhor falou isso, manda pelos correios, os correios também entregam e tudo mais. Fica um pouco difícil de entender essa equação de como é que pode, nesse boom gigantesco de e-commerce, isso estar ocorrendo com os correios. Então, a gente tem, o senhor analisa que é um excesso de funcionários, ou na verdade é um número que é ideal, porém a gestão está incorreta. Sim, o problema é de gestão. Eu até gostaria muito que os Correios permanecessem uma empresa estatal, porque há países onde os Correios são uma empresa estatal e funcionam muito bem. Eu acho que o Brasil também poderia ser, mas as mudanças necessárias são muito grandes. E justamente isso que você colocou é uma coisa muito relevante, e por conta disso, muitos países adotaram a privatização das funções de entrega de mercadorias. É o caso dos Estados Unidos, onde a empresa de correios principal permanece estatal, mas para entregar correspondências apenas. As entregas de mercadorias, que são a atividade mais rentável, foram privatizadas e estão hoje sendo feitas por empresas privadas nos Estados Unidos, que competem entre si, por sinal, o que é uma coisa muito boa, porque não gerou, nos Estados Unidos, não se gerou um monopólio privado, pelo contrário, se implantou uma competição entre empresas privadas, o que é muito saudável. Talvez fosse o caso no Brasil, mas eu acho que antes disso, nós deveríamos tentar uma empresa de correios estatal no Brasil, mas com uma gestão que fosse imune à pressão política, por exemplo. Esse é um problema sério das estatais brasileiras e principalmente dos correios. Há uma pressão muito grande dos políticos, parlamentares, deputados, senadores, que querem sempre colocar pessoas do seu conhecimento nos cargos mais importantes. E aí, como o Brasil tem os cargos de confiança, essas pessoas vão ocupar cargos de confiança e dirigem as empresas porque foram indicadas por um político, mas não tem o talento, não tem a competência, não tem a formação para dirigir uma empresa de correios. Então, esse é um problema que tem que ser eliminado. Temos que ter pessoas realmente tarimbadas, com formação para dirigir uma empresa de correios. Esse é o primeiro ponto. Mas veja, dificílimo no Brasil. Mas se o governo quer mostrar que uma empresa estatal pode continuar existindo, o governo tem que impor esse tipo de medida, colocar os Correios completamente fora da atuação parlamentar. Ninguém vai poder indicar ninguém, só quem realmente tem mérito e pode ocupar os cargos de direção. Essa seria uma Professor, primeira medida. uma pergunta bem genuína para quem nos assiste. A gente vê uma estatal com um rombo bilionário. Para salvar essa estatal, o dinheiro sai de onde? É o nosso próprio dinheiro, de imposto, é dinheiro público? É daí que sai o dinheiro para poder salvar uma estatal ou tem algum outro caminho? Só para a gente compreender assim, o beabá desse caminho, sobre de onde vai sair isso. Não, é claro que as estatais acabam sendo nós, população brasileira, se a empresa estatal tiver um rombo, isso vai afetar as contas do governo. O governo vai ter que cobrir esse rombo e isso é dinheiro público. Como é que o governo tem dinheiro? Através da arrecadação de impostos. E, portanto, para cobrir déficit de empresas estatais, muitas vezes tem que se aumentar a carga tributária, ou então fazer um remanejamento dos gastos, para que sobre dinheiro para cumprir aqueles déficits, que não são pequenos. Várias estatais no Brasil hoje são problemáticas, mas o pior de todas são os Correios. Agora, é claro que isso afeta o nosso bolso, Elisa, e não tem saída, porque o, o rombo tem que ser coberto de alguma forma, e quem cobre é a sociedade brasileira. Então, claro que isso é muito ruim. Mas, justamente, eu acho que antes de pensar em privatizar, que talvez seja a solução, mas antes a gente poderia tentar provar que é possível ter uma estatal rentável, com lucro, eficiente. Mas isso demanda uma série de medidas
referentes à melhoria da gestão. O que tem que melhorar é a gestão, para que não falte fita crepe. Mas isso acaba acontecendo porque a empresa, primeiro, coloca nos cargos chaves pessoas indicadas por políticos. Segundo, a empresa não adota uma sistemática que hoje é comum na empresa privada, que é avaliação de mérito. Desempenho. Como é que foi o desempenho daquele empregado? Foi bem? Então ele vai ter um aumento de salário. O desempenho foi ruim? Então ele vai ser mandado embora. Temos que ter isso nas empresas estatais brasileiras, que é o que o setor privado faz. Então, se a gente conseguir implantar medidas do setor privado nas estatais, elas serão muito eficientes. E é por isso que muitos países não privatizam suas estatais, como, por exemplo, os Estados Unidos. Permaneceu como uma empresa de correios estatal. Onde tinha que privatizar, privatizaram.